Webcidade. Seja bem-vindo. Alô você, meu amigo Castro. Alô você, meu amigo telespectador da TV Webcidade. É sempre uma satisfação renovada estar iniciando esse quadro da Voz da Cidadania aqui na TV Webcidade para todo o sul do Pará. Hoje nós vamos falar, Castro, de um assunto muito interessante, que é a questão do reconhecimento de filiação, né? Como é que pode ocorrer, Franklin, o reconhecimento de filhos? Bom, se os pais não forem casados, o reconhecimento poderá ocorrer de forma voluntária, conjunto ou separadamente, ou mediante ação de investigação de paternidade. Aqui, Castro, nós recebemos no Ministério Público pessoas interessadas em fazer o reconhecimento daquela criança. Então, o cidadão teve um relacionamento com aquela mulher, e aí aquela mulher engravidou. Num primeiro momento, não contou para ele, ou se contou, ele não levou a sério. Ela reconhece no nome dela, sem o nome dele na certidão, mas depois ele vê a criança, que é parecido com ele, e resolve reconhecer seu filho. Esse procedimento é muito simples. O reconhecimento voluntário, o pai biológico e a mãe biológica vêm aqui, a gente faz um documento de reconhecimento voluntário de paternidade, eles são encaminhados para o cartório de registro civil e automaticamente aquela certidão vai ficar no nome daquele pai, daquele documento. Tá, doutor Frank, mas e se ele não vier por bem? Aí a mulher vem aqui e diz, olha, doutor, eu mandei chamar o fulano, ele não quer conhecer o filho dele, eu quero que eu mande chamar. Algumas vezes ele é chamado aqui, outras vezes ele diz, doutor, eu tenho dúvida, quero fazer o DNA. O Ministério Público tem um convênio com as universidades, faz o exame de DNA, constatado o DNA, ele é automaticamente instado a reconhecer a criança. Mas se mesmo assim ele reconhecer, aí o Ministério Público, com os depoimentos da mãe, das testemunhas e o exame de DNA, entra com a ação de investigação de paternidade. Outra questão que me perguntaram aqui é o seguinte, doutor Frank, quais as formas de reconhecimento voluntário da paternidade biológica? Bom, no registro de nascimento, eu tenho a primeira forma voluntária de paternidade biológica, por escritura pública ou escritura particular, firma reconhecida, por testamento ou por manifestação direta expressa perante o juiz. Veja, ou você faz o reconhecimento, o registro no cartório, o registro de nascimento, ou você, não podendo ir, prepara uma escritura pública ou no cartório, ou uma escritura particular também no reconhecida em firma, ou você vai colocar no testamento que aquela pessoa é filho biológico. Porque a partir do momento que você coloca no testamento que uma pessoa é seu filho biológico, ela tem todos os direitos como se fosse, como de fato é. Doutor Franklin, rapidinho. Por exemplo, para algumas pessoas, como eu que sou leigo, o que é realmente o reconhecimento de firma? O reconhecimento de firma é quando a pessoa assina o nome em cartório, ela tem no cartório o registro daquela assinatura, e aquela assinatura é conferida com a assinatura que está no cartório. Então, isso é o reconhecimento de firma. Hoje, existe a possibilidade de assinatura digital do documento. Você tem um token, esse token está registrado, você pode assinar aquele documento em outro local com o token.
ou você vai no cartório, assina e reconhece no cartório, tá? Só repetindo aqui a informação de que na hora que você assim, coloca em testamento ou manifesta perante o juiz ou manifesta perante o promotor aquele reconhecimento é válido, tá? Outra questão que me perguntaram, hoje o programa está curtinho, é o que é filiação socioafetiva? O que é filiação socioafetiva, doutor? É a que não decorre dos laços biológicos, mas sim de laços afetivos, que se observa o exercício das funções paterna ou materna. Vou dar um exemplo. Você, meu amigo, se casou com uma mulher, você estava muito apaixonado, casou-se com aquela mulher, e ela já tinha um filho, ou uma filha, e você, então, cria aquelas crianças desde a maternidade, né? Você não é o pai biológico, mas você é o pai afetivo. E você tem um amor tão grande pelas crianças, e elas têm um amor tão grande por você, que você sente aquele desejo tê-las como seu filho. Você pode fazer um pedido de ação que a gente chama afetiva ou socioafetiva daquela criança? Sim. Como é que eu faço? Eu vou entrar com investigação de paternidade socioafetiva. Eu vou provar, apesar de que você não é o pai biológico daquela criança, você é o pai afetivo daquela criança. E pai não é aquele que gera, aquele que cria. Então, se você tem um amor, casou-se com uma mulher, e essa mulher tem outro relacionamento, você deseja conhecer aquelas pessoas como seu filho, você pode entrar com a investigação socioafetiva. Uma última pergunta hoje, Castro, é: quais as formas de reconhecimento da filiação socioafetiva? A filiação socioafetiva pode resultar de decisão judicial, eu tenho uma ação de reconhecimento de filiação socioafetiva, após um regular processo, em que, claro, o pai biológico vai ser intimado para contestar, o reconhecimento voluntário de paternidade, uma paternidade processada perante o oficial de justiça civil, das pessoas naturais. Você vai lá, diz: olha, eu casei com a Maria tem 2 filhos, que é o João, mas eu quero reconhecer efetivamente dois que eu crio, o que não necessita ser o cartório onde o assento de nascimento do sócio afetivo foi realizado. Significa que você pode fazer outro local sem problema nenhum, tá bom? Eu acho que o Cássio deve ter alguma pergunta aí dos nossos telespectadores. Mande lá, meu amigo. A pergunta é o seguinte: mesmo essa questão da explicação da pessoa ter que ir no cartório, fazer o registro da assinatura, aí o senhor nos falou sobre como é que ele pode ter o convívio com aquela pessoa que já veio como uma criança, mas aí vamos à seguinte pergunta de um telespectador aqui. E se, por exemplo, eu tiver uma filha, no caso o homem, e de repente ele se junta com uma mulher, ou se faz um contrato, né, formal de temporário de casamento, né, como existe, ela depois resolve adotar essa criança como filho dela. É a mesma forma? É, é, é o reconhecimento socioafetivo. Ela pode não ser mãe daquela criança, mas ela criou aquela criança, ela tem um amor pelaquela criança, a criança tem um amor por ela, e ela então vai reconhecer socioafetivamente a condição dela de mãe socioafetiva. Entendeu?
Eu conheço, inclusive, inclusive um casal em que tem um filho que não é filho da esposa, mas ele tem mais amor afetivo pela esposa do marido do que pelo pai. Quando ele liga para quem? Para ela, porque foi ela que cuidou, então eles tiveram aquele afeto. Não é isso, doutor Franklin? É verdade. Tem muitas situações aí que o pai socioafetivo dá mais carinho, dá mais amor do que o pai biológico. Mesma coisa a questão do pai adotivo, que não se confunde, né? Uma coisa é o reconhecimento socioafetivo e uma coisa é a questão da adoção, tá? Que nós vamos ver em outro programa, tá? Você já pode mandar sua cartinha, suas perguntas, nós vamos falar de adoção também. Mas hoje, eu queria só deixar bem claro que o sócio afetivo é aquele que ou a mulher se une ao marido que já tinha filhos de um outro relacionamento e ela então cria essas crianças e ela é mãe sócio-afetiva, ou ele casou com ela tinha filhos, ele então se une a ela e quer reconhecer aquelas crianças que são dela, biológica, do outro homem, que ele é que criou. Mas é preciso ter reconhecimento socioafetivo, pressupõe esta convivência, essa criação do pai ou da mãe socioafetivo com aquelas crianças. Obrigado pela sua participação. Agora são 12h34, suas considerações finais. Hoje o senhor sai daí para uma audiência de novo ou já vai para casa descansar? É isso aí, não tem descanso não, é tudo carregando pedra. Na próxima Voz da Cidadania, nós temos as seguintes perguntas aí, Castro, anote logo. Quais os requisitos para o reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade socioafetiva em cartório? Boa pergunta, né? Quais os casos em que o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva deverá ser realizado por mediação judicial? Próxima. O reconhecimento da filiação socioafetiva gera quais efeitos? O pai ou a mãe pode se arrepender do reconhecimento? Na próxima Voz da Cidadania, nós responderemos ao vivo aqui na sua web cidade. É isso, Castro? Grande abraço. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação com o Voz da Cidadania e a gente se encontra no próximo programa. Agora são